Olá, esse é o podcast Migra Talks, o podcast da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas você sabe o que é uma cátedra? E por que a cátedra leva o nome do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, ex-funcionário do Alto Comissariado da ONU? Você sabia que já somos 50 cátedras espalhadas pelo Brasil? Venha com a gente e conheça um pouco do universo dos refugiados e imigrantes. Aqui iremos discutir temas atuais, compartilhar vivências e experiências de pessoas refugiadas na cidade de Juiz de Fora e divulgar as ações realizadas pela cátedra, assumindo nosso compromisso enquanto universidade e também como pessoas comprometidas com um mundo mais fraterno, de paz, respeito e colaboração entre os povos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para você que nos ouve, hoje vamos entrevistar o coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFJF, o professor Rodrigo Cristofoletti. Mas antes disso, vamos te explicar o que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. A Cátedra é um acordo de cooperação entre o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, e os Centros Universitários Nacionais. Ela existe desde 2003 e apresenta 3 linhas de ação: a educação, a pesquisa e a extensão. Além de difundir o ensino universitário sobre temas relacionados ao refúgio, a cátedra também visa promover a formação acadêmica e a capacitação de professores e estudantes dentro dessa temática. O trabalho direto com os refugiados em projetos comunitários também é uma grande prioridade. A cátedra, como seu nome indica, é uma homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira de Mello, ex-funcionário do Alto Comissariado da ONU, morto no Iraque e que dedicou grande parte de sua vida profissional ao trabalho na ONU com os refugiados, mais especificamente no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Atualmente, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello é composta por 50 instituições de ensino superior brasileiras presentes em 17 estados e no Distrito Federal. Agora que você já sabe o que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, vamos te apresentar o coordenador da cátedra da UFJF, o professor Rodrigo Cristofoletti. Rodrigo atua na interface entre a história e as relações internacionais, com foco no patrimônio cultural. É líder do grupo de pesquisa CNPq, Patrimônio e Relações Internacionais, pesquisador do LAPA, Laboratório de Patrimônio da UFJF, e colaborador do CITSEM, Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, FLUP. Realizou o estágio de mobilidade e pós-doutorado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, entre 2023 e 2024, e é professor de Patrimônio Cultural no curso de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, onde leciona no programa de pós-graduação da mesma universidade. É coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, UFJF, desde 2022. Boa tarde, Rodrigo. Hoje queremos saber de você. Como foi o início aqui, a ideia de implementar a Cátedra Sérgio Vieira de Mello aqui na UFJF, como surgiu, em que ano se deu e como foi esse processo? Bom, obrigado, Jorge. Olá, todo mundo. Interessantíssimo a gente iniciar essa nossa conversa pensando em, publicizar um pouco a história da cátedra. A cátedra, na UFJF, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, nasce com o propósito muito importante e muito valoroso de pensar não apenas o universo das pessoas que vivem na situação de refúgio, mas também pensar como que a universidade pública pode ajudar essas pessoas nesse momento de transição de vida tão complicado. Então, desde 2020, a universidade vinha já em tratativas com o Alto Comissariado das Nações Unidas aqui no Brasil, o Acnur, e foi uma situação muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu, como professor, estava tentando os contatos, já querendo pensar a inserção da UFJF nesse universo dos refugiados, havia dentro da Diretoria de Relações Internacionais, por intermédio de funcionários e de bolsistas, uma intenção clara também de buscar o mesmo propósito. E tanto a minha proposta como docente, como a proposta dos funcionários, e na época me lembro muito bem, né, tanto Elisa quanto, sobretudo, Edmárcia, que é funcionária da DRI,
Nos encontramos para conversar a respeito de algumas coisas e aí nasceu a ideia da gente fazer uma proposta para o Acnur. E aí, como foi isso? A gente fez um projeto inicial que compunha alguns dos projetos de outros cursos que faziam sentido na elaboração desse grande guarda-chuva da cátedra, e enviamos para o Acnur, e foi muito interessante, porque não só a receptividade do Acnur foi imediata, como foi também muito interessante a troca de informações iniciais com os técnicos do Acnur e também colegas que já eram coordenadores de outras cátedras, né? Então, entre 2021 e 2022, a gente passou esse processo todo de feitura do projeto Guarda-Chuva, envio para o Acnur e recepção muito calorosa do Acnur, tendo em vista que, na época, Minas Gerais não tinha muito uma ressonância com relação nem ao universo dos refugiados, e dentro das universidades públicas mineiras, essa discussão ainda era um pouco engatinhada. Você tinha, em alguns lugares, em Belo Horizonte, essa discussão dentro das universidades, mas fora da capital a gente não tinha. E essa dinâmica foi importante porque a gente conseguiu, a partir desse primeiro passo, não apenas criar vamos chamar assim, esse guarda-chuva institucional, que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UFJF, mas como também passamos, a partir disso, a fazer parte de uma série de redes de colaboração enfim, de construção de políticas públicas, né, dentro da própria cidade de Juiz de Fora e também no estado de Minas Gerais. Agora, é importante, Joshua, você me faz uma pergunta que é recorrente, né? Como que nasce uma cátedra, né? O que é uma cátedra, né? Uma cátedra, se a gente fosse buscar na etimologia da palavra, seria uma cadeira fixa de um professor, né? Um professor que chegou ao mais alto grau da sua carreira acadêmica, mas que de um determinado momento ela passa a representar não apenas uma cadeira específica, mas principalmente um conjunto de ações específicas, né, que dão conta de pensar o universo dos refugiados e, a partir disso, como vocês disseram, pesquisa, ensino e extensão passam a fazer parte do cotidiano dessa cátedra dentro da universidade. Eu costumo brincar que é o seguinte: a cátedra é uma ponte que está se consolidando cada vez mais, mas muito importante entre a universidade pública, né, e a cidade. Bom, você já respondeu um pouco a nossa próxima pergunta aqui, mas o processo de implementação da cátedra aqui, essa criação, você disse que foi rápido, né? O pessoal da Acnur foi bem receptivo e ajudou, mas até para as outras universidades que talvez queiram fechar essa parceria também, você pode explicar um pouco mais esse passo a passo, como é que entra em contato? Na Todo... verdade, assim, a gente teve uma situação, vamos chamar assim, privilegiada, porque tínhamos contato com coordenadores de cátedras já estabelecidas, né? Tanto que quando a gente inaugurou a cátedra, a gente convidou o professor Gilberto Rodrigues, que é da cátedra lá da UFABC, para fazer a nossa conferência inaugural, porque de fato ele é um dos precursores dessa discussão dentro do Brasil. Mas por que eu acho que a gente foi muito privilegiado? Não só porque naquele momento, em 2021, 2022, havia um movimento do Acnur para aumentar a visibilidade e também, como que a gente diz, a capilaridade das cátedras ao redor do país, mas porque também a gente entendeu que dentro da própria universidade existia uma vontade política muito declarada dos órgãos superiores para enfrentarmos essa questão. A gente sabe que Juiz de Fora, nos últimos 5 anos, passou a ser, de fato, um espaço de recepção de refugiados de várias nacionalidades, não apenas dos refugiados venezuelanos, que a gente conhece bem hoje em dia, mas também por conta desse contingente grande dos venezuelanos, a universidade passou a entender a importância da sua presença, né, nas discussões e na abertura das suas portas para esse contingente. Então, é muito interessante a gente pensar que como é que você está numa universidade e eventualmente você quer fazer
a cátedra funcionar na sua universidade? A primeira coisa é entrar em contato com o Acnur, né? O site do Acnur Brasil, lá existem lugares onde você pode solicitar informações diretas e eles certamente vão entrar em contato com vocês. Agora, eventualmente, se você, como aconteceu com a Universidade Federal do Ceará, Estadual do Ceará, que nos procurou para montar o projeto guarda-chuva deles. Então, a gente também já está colaborando com a disseminação desse nosso know-how com relação não apenas a como se tornar membro da cátedra, mas o que efetivamente faz uma cátedra, quem constitui essa cátedra. Não é apenas o professor, apenas os professores das respectivas áreas, né? Aqui a gente tem muito mais do que apenas os professores, que é muito fundamental, mas a gente tem o contato com as demais universidades, os demais grupos de ação política dentro da universidade e fora, na cidade, né? As instituições de ajuda mútua, né? E, fundamentalmente, obviamente, os alunos, né? Que são os alunos, tanto aqueles que chegam para a universidade, quanto aqueles que já estão na universidade. Então, é um excelente laboratório, né, de compreensão de um universo que a gente não vê muito fora da universidade. Então, a gente está tentando trazer, aproximar o que é possível a universidade pública fazer com o que, naturalmente, o poder público fora da universidade pode fazer. Então, ao mesmo tempo que a gente colabora com a cátedra se ampliando cada vez mais em outras cátedras, em outros lugares, a gente também colabora para que a discussão efetiva sobre o universo do refúgio seja cada vez mais refinada, no sentido de propor políticas públicas, pesquisas públicas, que vão redundar em ajuda mútua para essa contingência que está muito desassistida, né, em muitos lugares do Brasil, né? Juiz de Fora é muito, vamos dizer assim, privilegiado nesse quesito, porque tem uma política pública que a gente vai falar mais adiante, e que inclusive colaboramos para a formação dela, mas não é todas as cidades que recebem refugiados que têm esse cuidado. Então, a cátedra tem essa característica de ajudar a compreender o quanto complexo é esse universo e o quanto podemos, enquanto professores da universidade, fazer algo por isso. Uma questão que sempre vem à cabeça quando a gente fala da cátedra é a relação dela com a DRI. Sim, se tratando de relações internacionais em geral, você pode falar um pouco mais sobre essa relação? Posso sim, posso sim. Você sabe que, dependendo do espaço onde você cria a cátedra, ela vai ter um determinado comportamento, uma determinada identidade, né? Você tem cátedras que são formadas a partir do direito, dos cursos de direito, dos cursos de serviço social, do curso de economia, do curso de, enfim, você tem uma variedade, os cursos de saúde que encampam, em alguns lugares, muito as cátedras, né, ao redor do país. No nosso caso, a nossa âncora, o nosso ponto focal foi a Diretoria de Relações Internacionais, né? Então, a partir desse nosso contato com a já estabelecida, consolidada DRI, a gente pôde, de fato, estabelecer contatos iniciais com o universo do internacionalismo, porque a DRI ela é importantíssima porque ela é a responsável pela internacionalização da universidade. No nosso caso em específico, o nosso internacionalista ele é especial. Ele não é um internacionalista que vem para a universidade com todas as facilidades do mundo da migração. Ele é um migrante forçado, ele não está aqui porque ele foi chamado ou porque ele gostaria. Ele está aqui por uma contingência, né, da vida que o impôs, que o impossibilitou de permanecer no lugar onde estava e que o obrigou a migrar, né? Então, essa dinâmica é muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente percebe que a DRI ela é o nosso lar institucional, né? Ela também colabora nas próprias propostas políticas de não só recepção, né, dos alunos refugiados, como também da permanência. Então, a gente está lutando muito dentro da universidade para que as políticas de permanência desses alunos que já tem uma entrada especial, né? Para vocês terem uma ideia, na pós-graduação, por exemplo, a gente tem cotas para refugiados, né? E que não estão sendo preenchidas ou por falta de acessibilidade dessas pessoas, ou por falta de conhecimento. Então, olha a quantidade, o leque gigante de oportunidades que a gente tem dentro da cátedra para fazer com que
não só as pessoas conheçam os nossos propósitos, mas para que esse público em específico de pessoas refugiadas na cidade entendam que eles podem, assim que quiserem e como quiserem, participar do universo da universidade, né, como alunos ou como parceiros. Muito interessante. Inclusive, essa noção que você falou, que a cátedra aqui foi fundada mais em conjunto com a DRI, mas em outros lugares é feita em conjunto com outros cursos, a nossa cátedra aqui, você pode falar dos outros parceiros que a gente trabalha, para além da DRI, tanto os que estão dentro quanto os que estão fora da universidade, os cursos ou movimentos? Dentro da universidade, a gente está tentando sempre a duras penas, porque a universidade é um grande transatlântico, você não consegue, muitas vezes, ter a dimensão do trajeto que ela está fazendo. Então, muita coisa está acontecendo, é muito complexo, e a gente tem cada vez mais percebido que a tentativa de trazer os cursos para dialogar com a cátedra tem sido muito bem sucedida. Então, a gente, desde 2021/2022, a gente tem tido contato com cursos do direito, cursos da área da saúde, cursos das ciências humanas em geral, né? Mas com destaque para o serviço social, com destaque para a história, com destaque para o curso de letras e linguística, né? Com destaque, óbvio, né, para algumas áreas específicas da saúde, como odontologia e também a psicologia, né? Então, a gente tem tentado mapear o que de melhor a universidade pode fazer para esse contingente de populacional que está aqui e que muitas vezes precisa de um dentista, precisa de uma informação jurídica, precisa de cuidados básicos, efetivos, né? E que a gente faz o meio de campo. É importante a gente chamar a atenção que a Cátedra Sérgio Vieira de Mello não é responsável por um processo, vamos chamar assim, social, no sentido de que ele arranja emprego, ou então entrega a cesta básica. A gente não faz assistência social, não é esse o papel da cátedra. O papel da cátedra é movimentar parceiros para que as políticas públicas, aí sim, né, para atingir diretamente a questão social, possa ser feita, né? Então, é muito importante que a gente chame a atenção de que a cátedra, embora seja um organismo da universidade, ela aprende o tempo todo com parceiros de dentro e de fora, né? Um dos grandes parceiros da cátedra, né, é a própria Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, que desde também o princípio aí de 2021, 22, 23, construiu uma política pública de permanência de imigrantes e refugiados e que conta, né, com a cátedra como consultora, né? Então a gente é consultor e ao mesmo tempo faz parte desse universo de pensar junto com as políticas públicas da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura, né, como que a gente pode atacar diretamente alguns pontos que são próprios da universidade, né? Então a gente produz conhecimento a respeito do universo do refúgio, a gente produz extroversão desse conhecimento, ou seja, é necessário que as pessoas conheçam o que a gente faz dentro da universidade e fora da universidade, né? E por isso todas as nossas oportunidades de falar a respeito da cátedra são muito valiosas, né? Então a gente agora, para o próximo semestre, está começando a marcar reuniões em momentos em que os professores se encontram nas suas reuniões para falar a respeito. Então a gente vai para o direito, a gente vai para a medicina, a gente vai para o serviço social, vamos para a odontologia, vamos para os cursos de as sociais aplicadas, os cursos de ciências humanas, para dizer que que na universidade existe uma cátedra preocupada, né, em pensar não apenas a permanência, né, a entrada e permanência, mas favorecer também discussões que possam ser revertidas em políticas públicas efetivas. Ainda indo um pouco por essa lógica das relações da cátedra com outras instituições, a gente é muito ligado à Acnur, né? A gente está sobre o guarda-chuva deles, por assim dizer. E como é que funciona essa relação? Você pode falar um pouco para a gente? Existe um tipo de ajuda financeira da Acnur? A gente tem que prestar algumas contas para eles, alguma coisa assim? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente vive um momento geopolítico excepcional no sentido negativo nesse ano de 2026, né? A gente sabe que durante algum tempo, muito tempo, na verdade, os Estados Unidos eles pagavam vamos chamar assim, as suas mensalidades com a ONU e com a Unesco, até em certa regularidade, né?
E com a entrada do governo atual, do Donald Trump, isso, mais recentemente, houve um grande baque financeiro, e isso causou, obviamente, como um efeito dominó, dificuldades financeiras do Acnur no mundo todo. E no Brasil não é uma exceção. Então, obviamente, que todo o apoio logístico, intelectual, jurídico que o Acnur dava, continua dando, né? Mas a gente não tem, esse impacto não reverbera em questões financeiras. A gente não recebe uma mesada, uma mensalidade do Acnur. Não é assim que funciona. A nossa correlação é uma correlação institucional, né, que possibilita eles darem cursos para os nossos alunos e para os nossos professores, e a gente, enquanto agentes, né, propagadores desse conhecimento, fazermos políticas públicas. Então, o Acnur ele não ajuda financeiramente, efetivamente, a função de cada lugar, né, mas ajuda do ponto de vista teórico, do ponto de vista moral, né, porque ainda hoje a ONU, a despeito da sua fragilidade representativa do momento, ela continua sendo uma marca muito forte, né? Você fala que é da ONU, você fala que é do Acnur, você fala que é vinculado a alguma agência das Nações Unidas, isso tem um valor simbólico fundamental. Então, significa que, de alguma maneira, o mundo está envolvido na proposta, né? Então, eu acho que esse é um poder simbólico, um capital simbólico que a gente não perdeu, e isso é fundamental para que, quando a gente fale cátedra para os refugiados, a gente sabe que isso tem a chancela, tem o selo, tem, né, a força que as Nações Unidas têm, ou pelo menos deveria ter, né? E para além dessa questão financeira, qual que é a liberdade da cátedra? Assim, a gente tem que seguir uma cartilha do Acnur ou é algo mais específico para o Isso é muito aluno? interessante você perguntar, porque de fato a gente tem pressupostos e protocolos que a gente segue, né? Claro que a gente, os projetos da Cata, eles são muito variados, hein? Dependendo do lugar do Brasil que você está, ou do mundo, porque agora as cátedras Sérgio Vieira de Mello não estão apenas no Brasil, mas também em alguns lugares do mundo. A gente tem exportado essa tecnologia social, né, com muita, eu acho que com muita galhardia a gente de fato conseguiu construir uma tecnologia social de compreensão do universo dos refugiados que poucos lugares no mundo têm, né? Então a gente tem eu acho que esse é um capital simbólico que a gente construiu para nós mesmos, né? Mas existem protocolos que a gente segue que são seguidos por todas as cátedras, né? Quando você forma uma cátedra, você recebe uma série de brochuras, de livros e de indicações do Acnur para que você minimamente conheça o universo básico do que significa a migração forçada. O primeiro elemento fundamental, distinguir migração de migração forçada. Um migrante e um refugiado não são a mesma função, vamos chamar assim, jurídica, não é a mesma pessoa, né? Então, um migrante ele tem uma relação com os seus direitos que muitas vezes o refugiado não consegue ter, né? Embora no Brasil, por isso que eu falo que o Brasil é extremamente progressista do ponto de vista da legislação dos refugiados, mas ainda assim a gente embarra em algumas questões jurídicas que, enfim, isso é inerente a qualquer país, né? Mas eu acho que o grande trunfo que a cátedra traz para a gente é exatamente criar um protocolo de como trabalhar com o universo do refúgio. Não é cada um trabalha como quer, entende? Você tem um protocolo, ou vários protocolos que, ao mesmo tempo, uniformizam a ação e, ao mesmo tempo, te deixam livre, porque não há uma fiscalização do que está sendo feito. A gente tem relatórios anuais que a gente manda para o Acnur para que a gente configure na base de dados nacional. Então, a base de dados nacional funciona também porque o nosso trabalho nas cátedras ao redor do Brasil subsidiam, alimentam essa base de dados. Então, anualmente, a gente aumenta a potencialidade de compreensão sobre o que é esse universo do refúgio, porque a gente faz periodicamente esses nossos, vamos chamar, relatórios anuais, que são relatórios muito complexos do ponto de vista
de muitas ações do que a gente tem feito dentro e fora da universidade, número de atendentes, número de alunos que entraram ou que permaneceram, número de alunos que saíram e por que saíram, se de fato a política de permanência da universidade está sendo cumprida ou não. E, por exemplo, recentemente a gente ingressou, recentemente não, já há uns 2 ou 3 anos, mas agora é que está tendo essa visibilidade. Ingressamos junto a outras universidades naquele processo de validação e revalidação de diplomas a partir da plataforma Carolina Bore. A Universidade Federal de Juiz de Fora passa a ser mais uma universidade no Brasil que pode reconhecer diplomas de pessoas refugiadas. Aí você fala para mim, mas veja, eles muitas vezes não têm nem o diploma. Como é que eles vão comprovar que de fato eles têm a formação, né? E aí a gente cria políticas que façam, que facilitem, né, a comprovação disso por meio de provas, né? Então não é só em Juiz de Fora que se faz isso, em todas as cátedras se faz, mas a gente está começando a implementar com mais força, e vai começar a implementar com mais força a partir do segundo semestre, né? Mas não só a revalidação, como a entrada privilegiada na graduação ou a entrada de cotas pela pós-graduação. Então a gente tem feito um esforço muito interessante de todas as instâncias da universidade para potencializar isso. Agora, precisamos mais, né? Precisamos de uma política específica de permanência de alunos refugiados. A gente não tem uma política de permanência de alunos de pós-graduação que possa coligar com isso, né? A gente tem uma política de permanência de alunos de graduação, e isso é muito louvável, mas para a gente, o elemento que a gente precisa focar é fundamentalmente esse: ampliar o pertencimento da cátedra dentro dos cursos, dos mais variados cursos da universidade, fazê-los nos conhecer, em primeiro lugar. Segundo lugar, potencializar cada vez mais a viabilidade de entrada e permanência das pessoas que estão em condições de refúgio no Brasil, sobretudo em Juiz de Fora, e queiram estudar conosco, aprender conosco e nos ensinar, sobretudo. Porque eu costumo dizer em todas as minhas aulas, quando eu começo um curso sobre refúgio, o refugiado ele não traz mala, ele traz tudo que está dentro dele. E tudo que está dentro dele é fundamental para essa troca cultural, fundamental que a gente, né, cada vez mais alimenta nessa universidade, que é uma universidade plural, que é uma universidade aberta, né, colorida, né? Nossa, na minha época de estudante, imagino que de Graciele também, a universidade era muito mais monocromática do que é hoje. Hoje a gente tem uma possibilidade de multicor nessa universidade. Quando eu falo cor, eu estou pensando em etnia, estou pensando em cultura, estou pensando em, enfim, né, na permanência das pessoas aqui, que não é um lugar apenas para os privilegiados, né? Então, eu acho que a universidade deve ser isso. E a cátedra cumpre esse papel. É uma interlocutora. Às vezes é como que chama? Um espinho que cutuca, vamos lá, vamos conversar mais, vamos pensar mais a respeito, né? Eu penso que isso seja importante. Perfeito, professor. Mas aqui, agora que a gente já estabeleceu um pouco melhor o que é a cátedra, demarcou quais são as ações que ela toma, onde é que ela atua, vamos supor que alguns dos nossos ouvintes agora têm interesse em entrar para a cátedra. Pode ser um estudante da graduação, da pós-graduação, ou técnico aqui da UFJF. Como é que funciona esse processo de participar da cátedra? Bom, a gente está aberto a todos que queiram colaborar conosco. A gente faz reuniões mensais, sempre aos finais do mês. E quem quiser entrar em contato conosco, pode entrar em contato tanto com as nossas redes sociais, quanto com o nosso e-mail, que vai estar em algum lugar, alguém vai falar aí, eu não lembro dele, mas o importante é que a gente tem canais de comunicação diretos com as pessoas, e as pessoas que queiram ou aprender, ou fazer uma pesquisa a respeito, ou estabelecer um contato entre quem está fora da universidade e quem está dentro, né? Sempre pode procurar a cátedra Sérgio Vieira de Mello para que a gente possa ajudar a pensar um plano de ação. Esse é o nosso papel também, um plano de ação, né? A cátedra está aberta para todos, né? Sempre lembrando, né? O nosso papel não é um papel de assistência social. O nosso papel é de ajudar a pensar políticas públicas para que a assistência social fundamentalmente seja feita. Então, professor, a gente tem aqui também uma noção que eu quero que você explique um pouquinho mais para a gente.
A gente ficou sabendo que a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, daqui da UFJF, foi convidada para participar da assinatura do Plano Municipal de Políticas para a População Migrante, Refugiada e Apátrida, e Retornada, perdão, aqui em Juiz de Fora. Como foi essa participação, essa inscrição, esse movimento para a criação de uma política pública para garantir o acesso a serviços públicos, o respeito à diversidade, impedir a violação de direitos da população migrante, toda essa noção de produção teórica que a cátedra tem que fazer aqui? Eu acho que é importante isso porque a gente não foi apenas convidado para assinar, né? A gente ajudou a construir a política pública, né? E aí é uma diferença importante, porque aí eu acho que o grande trunfo das cátedras é ser mesmo ponte entre a universidade e o que está lá fora, né? O agente ou os agentes plurais, né? Que estão fora da universidade. No caso aqui, em específico, na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, e mais especificamente ainda, né, da Secretaria de Direitos Humanos, é uma parceria natural, né? A prefeitura entende, compreendeu a importância da formação da cátedra, fomos convidados primeiro para participar das reuniões, começamos a participar das reuniões, começamos a incluir, né, as especificidades conceituais, como você muito bem falou, pessoa em situação de refúgio, refugiados, né, apátridas e retornados, ou seja, um universo muito grande de pessoas que não têm os seus direitos reconhecidos, porque justamente estão nessa situação. E aí foi natural que a Secretaria de Direitos Humanos entendesse que a cátedra seria uma excelente oportunidade de trocar figurinhas. E para a gente foi excepcional, porque enquanto eles traziam o know-how, né, das políticas públicas, da publicação e da promoção de ações sociais, a gente trazia a nossa colaboração, né, inicialmente muito tímida, né, mas que depois se tornou determinante com relação aos conceitos, ao que uma política pública, qual o cuidado que a política pública tem que tomar com os conceitos de um universo tão pouco conhecido como o universo dos refugiados, né? Então, eu acho que essa oportunidade foi maravilhosa, a gente participou diretamente junto ao Acnur, né, a Organização Mundial dos Imigrantes, de Imigração, perdão, e a Prefeitura Municipal para criar justamente a política que hoje já foi assinada e que já começa a funcionar dentro da universidade, dentro da cidade. E Juiz de Fora é uma cidade diferente do ponto de vista regional, porque, se eu não me engano, é uma das únicas do estado de Minas Gerais que possui uma política específica sobre esse caso, né? Política específica para cuidar da migração e da população migrante / refugiada da cidade, né? Então, para a gente foi um absoluto prazer aprender com a secretaria, aprender com a promulgação de uma política pública, né? E, a partir disso, nos tornarmos parceiros, né? Recentemente, a gente participou novamente de um processo seletivo das entidades da cidade que permaneceriam dentro do processo, né? E a gente, naturalmente, conseguiu estar presente, né? Apresentamos os nossos documentos e fomos selecionados, né? Na verdade, houve uma votação, né? E a gente foi votado para permanecer com assento, né? Direito de voz, direito de veto, direito de, né, se expressar e aprender, né? Nesse importante coletivo, né, de Juiz de Fora. Se mantendo nessa lógica, assim, né, das vitórias, por assim dizer, da UFJF de Juiz de Fora em relação ao acolhimento e a legislação para lidar com refugiados, todo o espectro de pessoas que se encaixam nessas categorias vastas, a gente tem aqui que, em fevereiro de 2023, um projeto da UFJF para a integração de docentes refugiados tinha sido aprovado em primeiro lugar pela CAPES. Fala um pouco sobre essa questão da integração dos docentes no UFJF refugiados, como é que isso funciona, como é que é aqui em Juiz de Fora em relação a outras universidades. Isso, para mim, é a pérola do que a gente conseguiu construir nesses 4 anos, né, Graciele? A gente conseguiu implementar, a gente primeiro participar de um edital extremamente específico, extremamente bem sucedido da CAPES, que é o CAPES Solidariedade, que foi um edital em 2023 para bolsas de professores que são refugiados, mas professores visitantes. Inicialmente, o professor ficaria aqui 24 meses, né, e agora ele ficou 36 meses, porque houve um estendimento, né, uma extensão
desse projeto, mas no que consiste o CAP Solidariedade? São projetos que 67 universidades do Brasil concorreram, né? E que me parece que apenas 18 ou 20 poucas conseguiram, de receber 2 professores refugiados. Então, a gente fez entrevista com mais de 60 professores de todos os cantos do mundo, né? Do sul global, do norte global, russos, ucranianos, do Oriente Médio, da América Latina, da África. E entendemos, por conta da própria proposta do nosso projeto, que é pensar como que os refugiados colaboram, né, a partir do soft power, ou seja, como que a dimensão cultural da vinda desses imigrantes potencializa, né, novas descobertas dentro da universidade, a gente resolveu fazer uma seleção do sul global. Escolhemos um professor africano e um professor latino-americano. E aí a gente tem a felicidade de contar com o professor Justin Amuri Mwezi, que vem da República Democrática do Congo, embora estivesse refugiado em Moçambique, e do professor Rafael Gonzalez, que é venezuelano e que já estava no Brasil há pouco tempo, terminando o seu doutorado. Então, a gente teve a grande clarividência, né, a felicidade de contar com 2 professores que potencializaram muito os outros projetos da cátedra, né? Porque, além de serem professores visitantes, eles eram, de fato, refugiados. Então, conhecia todas as agruras que significa ser um refugiado no Brasil, né? Embora todos, unanimemente, falam que a política pública de permanência e de acolhimento para aquele que chega no Brasil é diferenciada do mundo todo, né? Hoje a gente sabe, qualquer pessoa do mundo que chegar no Brasil e que quiser fazer a solicitação de refúgio, ela pode fazer a solicitação de refúgio, vai ser avaliada pelo Conselho Nacional de Refugiados, né, o CONARE, né, e se torna uma pessoa, né, apta enfim, a ter esse status de refugiado no Brasil, né. Portanto, infelizmente, esse projeto está terminando, o ano que vem ele finaliza, mas a gente teve muitos frutos dentro da educação, sobretudo na educação, porque são 2 professores vinculados ao universo, né, educativo, fundamentalmente, né, historiadores e geógrafos. Então, eu acho interessante a permanência deles. E agora, para finalizar esse grande projeto, a gente está entregando vamos chamar assim, um fruto muito interessante, que é um livro no qual se conta não só a trajetória e permanência dos projetos desses professores, mas de todos aqueles que, de alguma maneira, colaboraram com a cátedra nesses últimos 4, quase 5 anos. Então, é uma espécie de resumo da ópera, ou melhor dizendo, balanço geral do que a gente fez, do que a gente pretende fazer, né, para que daqui a 5 anos a cátedra seja mais conhecida, os nossos projetos sejam mais efetivos e, fundamentalmente, possamos ajudar cada vez mais a população, tanto de ingressantes, refugiados, como dentro e fora da universidade também. Aqui na nossa conversa deu para perceber que a cátedra ela faz muitos avanços, principalmente nas áreas teóricas e políticas da questão do refúgio em geral. E não posso deixar de pensar como que deve ser interessante as trocas de experiências entre as cátedras, sabe? Uma conversa entre como essas políticas estão se desenvolvendo em cada região. Então, existe essa conversa? Existe algum tipo de encontro nacional? Ou... É legal, Jorge. Não, tem sim, tem, e é anual, né? Como você mesmo disse. Geralmente no mês de agosto ou setembro, as cátedras se encontram em uma determinada região do país, não só para discutir os seus próprios projetos, mas para discutir a conjuntura internacional, né? Dos centenas de milhões de refugiados no mundo hoje, né? Então, a gente tem, sim, agora, inclusive, em setembro deste ano, a gente vai estar presente na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, que vai ser a sede das cátedras nacionais, e vamos ter o nosso encontro nacional. Por que é importante essa troca de figurinhas? Não só do ponto de vista institucional, ela é importante, porque a gente fica conhecendo que cada instituição tem avançado do ponto de vista não só dos projetos executivos, enfim, mas dos projetos de proporção, às vezes, assim, nacionais, né? Como, por exemplo, editais que a CAPES venha
eventualmente a possibilitar, né? Então, a gente é uma espécie de interlocutor direto também das instâncias, né, decisórias, né? Então, eu acho que esses encontros são importantes. A gente tem a viabilidade de conhecer professores novos que estão ingressando nas cátedras, de conhecer os projetos antigos e novos e, eventualmente, sem nenhuma cerimônia de nenhuma cátedra, copiar efetivamente, emular bons projetos, né? Que eu acho que essa é a ideia fundamental. Não é uma patente, né? Tá dando certo numa universidade, vamos tentar implementar em outra, né? É o que a gente está tentando fazer com as validações e revalidações de diploma, é o que a gente vem tentando fazer com a política de permanência / de acesso dos alunos refugiados em Juiz de Fora e, sobretudo, né, como que a gente faz para que esses nichos específicos, né, de contingente populacional fique sabendo que a gente existe e que é possível a gente, né, abrir as portas da universidade, né, para quem vai nos dar também tanto quanto a gente vai tentar atribuir a eles, né? Então, a cátedra tem esse caráter, a cátedra nacional, as cátedras têm esse caráter, e eu fico muito feliz que a gente possa, anualmente, para além do nosso relatório circunstanciado, né, bem sistematizado, cheio de dados, cheio de fotos, que a gente colabora, a gente está presente em todas as todos os documentos do Acnur / cátedra desde 2022. Então, a Universidade Federal de Juiz de Fora figura, né, numa dessas 50 universidades que ajudam a pensar as políticas sobre os refugiados no Brasil. Sim, ainda nessa lógica da comunicação, mas agora saindo da comunicação entre cátedras, entre instituições, como é que as pessoas podem se informar sobre o que a gente está fazendo aqui na cátedra? Existe algum meio de divulgação que você poderia comentar agora? Eu acho que o meio mais fundamental é exatamente trabalhando junto a Secretaria de Direitos Humanos, né, que é o contato direto com a população. A prefeitura é o contato direto da população, né? Então, por intermédio dessa parceria, né, e também dos projetos que mais recentemente o professor Rafael Gonzalez tem trabalhado na questão educacional, né, e também o professor Amorim, a gente tem feito contatos com a população, né, dos bairros da cidade de Juiz de Fora, cuja contingência de refugiados é muito grande, né? Então, e é muito interessante porque, veja, logo depois do ocorrido recentemente dessa catástrofe que houve em Juiz de Fora por conta das chuvas, né, a gente agora está num movimento de um levantamento, de um recenseamento do quanto que isso impactou de fato na vida dos refugiados, né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, o boca a boca, quer dizer, as pessoas que conhecem a cátedra e que fazem, né, a cátedra ser corrida pela vida das pessoas, e, por outro lado, a gente tem também os nossos próprios caminhos de divulgação, né? Seja dentro da universidade, seja a partir de oportunidades como essa, que fazem com que as pessoas passem a conhecer a cátedra com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado, né? A cátedra Sérgio Vieira de Mello, ela não apenas homenageia esse brasileiro importante, alto funcionário das Nações Unidas, que morreu num trágico e covarde ataque terrorista em 2003, né? Lá em Bagdá. Ele certamente seria o novo nome mais importante da organização se não tivesse sido morto. Certamente ele seria o próximo que sucederia, né, o Kofi Annan, que então era o nome mais importante da instituição multilateral, mas também faz com que a gente lembre que, embora a gente tenha todas as possibilidades de abrir os braços para essas pessoas, a gente não pode esquecer que a gente precisa ouvi-las também. Mais uma vez eu digo, a cátedra não tem um papel de estabelecer conexões, vamos chamar assim, como faz os projetos sociais. O nosso papel é pensar, ajudar a pensar a política pública para que esse serviço social possa ser feito da melhor forma, né? Então, eu imagino que a cátedra e todos os seus projetos que estão em andamento hoje, né? E uma questão que eu gostaria só de frisar, uma das mais importantes, é que quando o refugiado chega num país, muitas vezes ele não fala a língua do país.
Então, é importante que a gente tenha projetos de língua de acolhimento, de português como língua de acolhimento, como nós temos aqui, classes, né, turmas de ensino da língua portuguesa para essas pessoas de maneira imediata, porque ele não espera aprender com a vida, ele precisa ter os primeiros, né, passos da língua para poder arranjar um emprego, para poder se comunicar dentro da cidade, para não ser enganado, maltratado, né, dentro da cidade, sem poder, de fato, responder, né, da sua própria liberdade. Então, nós temos aqui isso também, um dos projetos fundamentais é o projeto de língua portuguesa como língua de acolhimento, né, que para mim faz um sentido extraordinário, é uma ferramenta fundamental. Perfeito, professor. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva que deu para enquadrar bem, sabe, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, sua função, seus objetivos, muito interessante mesmo. E caso algum dos nossos ouvintes queira entrar mais em contato com a gente, você pode falar das nossas redes de divulgação, alguma coisa assim? Sim, nós temos aí redes sociais, né? Temos o nosso Instagram, temos o nosso e-mail e temos o nosso site, que vai ser disponibilizado para vocês aí no final. Mas o importante é que aquele que queira conhecer um pouco mais sobre a cátedra, né, tem lá no nosso site uma série de vídeos que a gente tem produzido com especialistas, né, que podem ajudar a compreender esse universo de maneira mais aprofundada, né? Então, eu gostaria de convidar todos a conhecer o nosso trabalho, a se juntar a nós todos nós nessa empreitada, não só de potencializar né, a possibilidade do refugiado ser mais bem conhecido, mas também de, enfim, indicar políticas públicas que ajudem esse contingente a sofrer menos, né? A vida dessas pessoas é muito difícil. E o nosso papel, pequeno papel, é colaborar com a universidade nisso. Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Gostaria de agradecer muito ao professor Rodrigo por se disponibilizar, falar um pouquinho sobre a sua experiência na cátedra. Camille, muito obrigado. Graciele, Joshua, Robson, Lucas. Olha, eu quero só agradecer. Eu acho que é muito importante que a gente tenha esses meios de comunicação para desmistificar, né, essa coisa do refugiado. Muita gente tem muito preconceito, muita falta de conhecimento sobre o que significa ser refugiado e o que significa estar numa cidade como Juiz de Fora sendo refugiado. Então, o nosso papel é esse, é divulgar a importância dos nossos projetos, né, para a vida cotidiana dessas pessoas e tentar fazer com que os nossos colegas da universidade também se interessem, né, se encaixem nos nossos propósitos e nos procurem para que a gente possa fazer projetos juntos. Há projetos de todas as naturezas, de todas as áreas, das áreas da saúde, das humanas, das exatas, né, das agrárias, de todas as áreas possíveis para podermos juntamente, né, e justamente pensar uma vida um pouco menos complexa para essas pessoas, né? Então, acho que esse é o papel da cátedra, facilitar o apoio, né, para que a política pública lá na ponta possa ser efetivada. Então, muito obrigado e contem conosco. Muito obrigada, professor. Agradecemos também aos nossos ouvintes e esperamos encontrar vocês no próximo episódio. Até lá!